Fala galera, hoje eu estou chegando aqui com um vídeo sobre o fim da obrigatoriedade proposta pelo governo federal das autoescolas. Gente, eu vim trazer aqui uma opinião um pouco divergente da maioria que você percebe aí no YouTube. O que acontece? Né? O que o governo quer? O governo ele quer que o cidadão possa ter a oportunidade de aprender a dirigir sem a necessidade de fazer uma autoescola, certo? Que é uma visão bem liberal. Até estranho o PT defender isso, porque é uma visão do liberalismo, né? Liberalismo econômico que defende liberdade individual, as pessoas aprendem como elas querem, enfim. O que acontece? Antes da gente continuar esse assunto, eu quero abrir um parêntese para você entender a minha opinião sobre o assunto. Qual que é o papel de um governo, certo? Algumas pessoas podem falar, o papel do governo é dar educação ao povo. O papel do governo é fornecer saúde ao povo. O papel do governo é ajudar quem mais necessita. Todas essas ideias do povo, às vezes, discordam um pouco da origem inicial do Estado. O Estado ele foi criado para fornecer meios de garantir a segurança do cidadão. A segurança ao ataque externo do inimigo e também a segurança interna da população. Então, o dever do Estado é impedir que um inimigo ataque você e impedir que você seja agredido internamente por outros cidadãos. Então, ele cria leis para coibir crimes, de maneira a garantir a sua segurança. Pensando nesse contexto, esse projeto coloca em risco toda a população. Por quê, gente? Porque observa aqui o que o governo quer fazer pra gente, né? Fala assim, o CONTRAN aprovou a resolução que entrará em vigor a partir da publicação. A publicação é prevista para amanhã, tá, gente? Dia 9/12, 9 de dezembro. O objetivo do governo é democratizar o acesso a CNH, reduzindo custos e modernizar o processo, focando na avaliação final. E aí, o que tem na prática? Primeiro, fim da obrigatoriedade de passar por autoescola. Gente, isso equivale ao governo acabar com as escolas. Então, por exemplo, imagina um estudante, uma criança de 12 anos de idade. O governo fala assim, gente, você tem duas opções para estudar. Ou você estuda na escola regular, né, indo todo dia na aula, enfim, tendo acesso aos professores formados, com diploma, ou você estuda em casa e depois você faz a prova final. Se você passar na prova final, quer dizer que você aprendeu, certo? O governo não faz isso para as escolas, né? Porque já se sabe que o papel da escola não é só o aprendizado, mas a socialização da criança com outras crianças, né? Mas se o governo fizesse isso, ia prejudicar uma pessoa individualmente, talvez, mas não geraria uma insegurança para a sociedade. No caso daqui da autoescola, você permitir que uma pessoa não faça autoescola, desde que passe na prova tá bom, você faz com que toda a sociedade esteja em risco. Por quê, gente? Porque ao permitir que uma pessoa não faça autoescola, quem vai ensinar essa pessoa não necessariamente vai seguir os parâmetros que segue uma autoescola, que é direção defensiva, cuidado com o trânsito. Aquela pessoa vai ensinar ela a dirigir, a mexer na marcha, acelerar e frear, mas não ter um cuidado com o trânsito, que a autoescola preza muito isso. Quem fez autoescola sabe. Então, isso coloca a sociedade toda em risco, certo? Basicamente, as pessoas vão poder procurar uma pessoa para ensinar ela de fora da autoescola. Aí você vai falar assim, Gabriel, mas essas pessoas vão ter que fazer um curso do Detran. Ok, um curso do Detran é verdade. Mas o que pode acontecer na prática? Não necessariamente aquele aprendiz vai procurar esse instrutor do Detran.
Ele vai procurar alguém normal, alguém da família, que vai ensinar a pessoa a dirigir. E depois ele vai procurar um instrutor do Detran só para fazer as aulas obrigatórias, porque o governo diminuiu a quantidade de aulas obrigatórias. A quantidade de aulas obrigatórias passou para 2 aulas. Antes eram 20. Então, quando era 20, a pessoa fazia as 20 na autoescola, necessário para aprender. Algumas pessoas fazem 30, 40. Mas sendo 2 somente, o que não dá para aprender, ele vai aprender com a pessoa de fora, o que é contra a legislação, mas vai acontecer, sem direção defensiva, sem todo o critério de segurança. E depois ele vai fazer as 2 aulinhas só obrigatórias com um cara credenciado para fazer a prova, para poder fazer a prova. Isso que está acontecendo é um assassinato de pessoas. É a legalização, porque o que vai acontecer é isso, são mortes. Olha só, outra coisa importante, curso teórico gratuito e digital. Essa parte é muito boa, né? A pessoa vai poder entrar no site e estudar de forma online, ou ela pode também fazer na escola se ela quiser. Mas então isso aqui eu sou a favor. Até já estava assim, né? Atualmente as autoescolas estavam fazendo online, pelo menos na época da pandemia estava, então acho que isso é legal. Flexibilização das cargas horárias das aulas práticas, é esse que eu sou contra, que eu falei que vai dar problema. Eram 20, passou para 2, o que é um absurdo completo. E aqui esse item que é uma coisa que o pessoal está pensando: permissão do uso do veículo particular para treinamento. Gente, vamos lá. Primeiro, uma pessoa que não tem carteira não tem carro, é ou não é? A pessoa não tem carteira, ela não tem carro. Então ela vai usar o carro do pai, da mãe, do avô, do tio, de qualquer pessoa. Esse carro, primeiro, a gente não sabe se ele está regularizado em dia com a mecânica. Pode ser que o pneu esteja ruim, pode ser que o freio esteja gasto. E segundo, esse carro não tem segurança, como tem os carros da autoescola. Os carros da autoescola, gente, ele tem 2 freios e 2 embreagens. Por quê? Caso o candidato que está aprendendo ali erre, o instrutor pode frear o carro. Então o cara acelerou muito rápido, o instrutor vai lá e freia. Com o carro pessoal, não vai ter esse segundo freio. Então qualquer problema que aconteça ali na rua, com um pedestre passando, com um carro passando, moto, o instrutor não vai poder fazer nada. O máximo que ele vai poder falar assim, freia, mas a pessoa não lembrar onde que é o freio, a pessoa vai acelerar mais ainda e vai matar um monte de gente. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Você vai falar, mas nos Estados Unidos é assim. Gente, o argumento de que nos Estados Unidos é assim não é um argumento válido. Quem falou que por ser nos Estados Unidos assim é bom? Pode ser que os Estados Unidos estejam errados. Pode ser que o que acontece lá não é uma coisa boa. Então isso não é critério, os Estados Unidos é assim, dos melhores países do mundo é assim. Gente, mas pode ser que eles estejam errados, pode ser que eles estejam equivocados. Então isso é uma coisa péssima. Na minha opinião, o Brasil é um exemplo nisso. Porque ele permitia, com um carro que tem 2 freios e 2 embreagens, uma segurança muito grande, até para quem está aprendendo. Porque quando eu aprendi, eu pensava o seguinte, bom, eu estou dirigindo, se eu errar, o meu instrutor vai frear o carro ali, tá tranquilo. Então eu dirigi até com mais segurança, certo? Então isso é uma coisa muito ruim. Criação de instrutores independentes do Detran. Gente, primeiro, o que precisa para essa criação? Para essa criação, olha o que vai precisar. Vai precisar de, vou te falar aqui agora, habilitação, qualquer um pode ter. Curso de formação de 180 horas, qualquer um pode ter. Certidão de antecedentes criminais, qualquer um pode ter. E o credenciamento, que vai avaliar esses documentos em um veículo regularizado se for da aula prática. Ou seja, qualquer pessoa vai ser instrutor a partir de agora. É praticamente um notório saber. Ou seja, a gente está colocando instrutor ruim na rua para ensinar as pessoas. Aí, vamos lá. O que acontece na prática? A pessoa que é rica, ela vai contratar um bom instrutor, ou ela vai para uma autoescola aprender. A pessoa que é pobre, que não tem dinheiro para pagar os instrutores particulares, ela vai fazer com uma pessoa que não é instrutor, às vezes de forma gratuita ou mais barata, e depois vai fazer 2 horas com o instrutor. Ou seja, os pobres vão ter um acesso pior do que os ricos
na preparação para a direção. Ou seja, a gente está criando uma desigualdade gigantesca de qualidade de ensino. É isso que a gente está fazendo. O que está acontecendo é um desastre, é um absurdo completo. E aí você vai falar, o Gabriel está defendendo a autoescola. Não, eu estou defendendo a autoescola não. Eu estou defendendo o que é certo. A autoescola é fundamental para o aprendizado. Quando eu comecei, quando eu aprendi a dirigir, eu fui para a autoescola sem saber acelerar o carro. Em 25 aulas, na época era 25 quando eu fiz, eu aprendi tudo. Hoje eu dirijo em qualquer lugar. Na autoescola. Aí você vai falar, Gabriel, é muito caro. Vamos falar agora de preço? Gente, o preço é dividido em duas partes. O preço da autoescola e o preço do Detran, as taxas do Detran, certo? O que o governo mudou nos preços? Absolutamente nada. O governo tirou a obrigatoriedade da autoescola. Então, a partir de agora, você não paga a autoescola. Mas as taxas do Detran continuaram. Ou seja, aquilo que não te dá retorno nenhum, que é a taxa, continuou. Aquilo que te dava retorno na aprendizagem, que era a autoescola, isso terminou. Olha que absurdo. Então, quer dizer, aquilo que você pagava e tinha um retorno, que você aprendia, isso não é mais obrigatório. Mas aquilo que você pagava e não tinha retorno nenhum, que era a taxa, que era o imposto, isso continua. Então, observa, ó, o que a gente tem de taxa do Detran? Isso muda de estado para estado, mas a gente tem o exame teórico, que é em média 70 e poucos reais, a emissão da CNH, que é 120 reais, a gente tem o exame médico, que é mais de 180 reais, a avaliação psicológica, que é mais de 180 reais, tudo continuou. Ainda tem a emissão da carteira provisória, que paga. Ainda tem a taxa da prova teórica, a taxa da prova prática. Se você somar, dá quase R$1.000 de taxa. Quase 1.000. Então, esse 1.000 continua. Inclusive, não pode ser parcelado. Isso é uma coisa importante. A autoescola parcelava pra gente a taxa. A autoescola parcelava. Mas, sem autoescola, você não vai poder parcelar, tem que pagar à vista. Então, já prejudicou o pobre aí. E aí, a pessoa que é mais pobre, então não vai pagar a autoescola. Mas ela vai ter que pagar o instrutor. E o preço que o instrutor vai cobrar, ninguém sabe. Hoje, na autoescola, uma aula custa R$30, uma aula prática. Mas, com essa nova regra, qual vai ser o preço da aula? Você acha que é 30? Você acha que o instrutor particular vai cobrar R$30? Não, ele vai cobrar 50, 60, 100, o quanto ele quiser. Ou seja, para o pobre, piorou. Aí você vai falar assim, mas o pobre pode continuar na autoescola. Pode continuar, porque a autoescola vai continuar aberta. E a autoescola que continuar aberta, ela vai cobrar um preço muito mais caro do que hoje, porque hoje ela ganha por quantidade. Ou seja, isso é um populismo sem limite e que é péssimo para quem vai tirar a carteira, porque não vai aprender com qualidade e vai continuar pagando muito caro. Então essa conversinha de que vai economizar 80% é mentira. Os valores estão inflados. Eles falaram que uma carteira custa 5.000, vai passar a custar 1.000, o que é total mentira. Uma carteira não custa 5.000, custa 2.000. Com as taxas vai custar 1.000, vai diminuir 50%. Mas a gente não sabe, porque o valor do instrutor ali, você não sabe quanto que vai ser. Então, será que vale você economizar 200, 300 reais e correr risco de vida? Será que vale você economizar 200, 300 reais e poder matar pessoas? Não vale. E primeiro que eu acho que nem você vai economizar também. Então, esse projeto é um dos piores projetos que eu já vi na minha vida no Brasil. Nada é tão ruim quanto isso. E amanhã tá valendo. E parece que isso serviu de prenúncio. Hoje, segunda-feira, dia 8 de dezembro, morreu uma criança de 2 anos de idade porque uma menina estava aprendendo a dirigir com uma pessoa que não era de autoescola. E aí a menina foi subir o morro, não conseguiu subir o morro, que é muito comum para quem está aprendendo. E aí não tem o segundo freio, porque o carro era pessoal. Ela deixou o carro voltar e não achou o freio, porque a pessoa está aprendendo. E o carro veio desgovernado, descendo e matou a criança de 2 anos, atropelou, está em estado grave. É isso que vai acontecer no Brasil com a aprovação dessa nova resolução aqui.
O que foi aprovado no Brasil foi o assassinato de pessoas. A partir de quarta-feira, dia 10/12, qualquer pessoa que morrer no trânsito por erro de aprendizes que estão aprendendo fora de autoescola é culpa do ministro do Lula e do Lula. Eles estão responsáveis por todas as mortes a partir de agora. Que fique esse vídeo gravado e a história dirá para onde que isso vai levar. É uma tristeza o que está acontecendo no Brasil. Esse populismo assassino que está por trás disso aqui. Um abraço e até a próxima semana.